A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Quero estudar com os amados irmãos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, lição de número 11, do dia 14 de março de 2021. Temos como o assunto principal desta lição: compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Texto áureo encontramos em Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na verdade prática, nós lemos: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Temos como a nossa leitura bíblica em classe o texto que encontramos em Marcos capítulo 16, versículos do 14 ao 20. O objetivo geral desta lição: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Precisamos conscientizar a igreja, este é o objetivo dessa lição, a respeito do nosso compromisso com a evangelização. Objetivos específicos: primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Precisamos ver a obra do Senhor tanto na esfera local como também na esfera transcultural. Temos como introdução desta lição: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. É óbvio, à medida que os pecadores vão se convertendo, o reino de Deus vai crescendo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Por isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Precisamos ter esta consciência que a única agência escolhida por Deus em seu reino para a divulgação do seu evangelho, para a propagação do seu reino, é a sua igreja. Somos nós, servos de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico dessa lição traz o seguinte assunto: a evangelização como prioridade. A igreja precisa colocar a evangelização como prioridade. Alguém já disse que a igreja só será evangélica se ela for evangelística, se ela realmente tiver mensagens evangelísticas e que possam alcançar os perdidos, alcançar os pecadores. O evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se uma questão de vida ou morte. A pregação do evangelho é questão de vida ou morte, não uma mensagem alternativa. Vida para os que recebem Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. É algo que a igreja precisa entender, que a tarefa da propagação do evangelho, da pregação do evangelho, de anunciar o evangelho aos perdidos, é uma tarefa para toda a igreja e não somente para um grupo específico de pessoas. Não é apenas para os ministros, para os pregadores, não é? de púlpitos, de cruzadas, de renome, não. É algo que toda a igreja precisa estar envolvido na evangelização, testemunhando de Cristo para alguém, falando de Jesus pessoalmente para alguém, e isto faz parte da nossa vida, do nosso viver diário. Glória ao Senhor Jesus por isso. O primeiro item do primeiro tópico fala sobre o Evangelho.
Essa palavra vem de duas palavras gregas, né? Vem de duas palavras gregas e tem o seu significado. Assim, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Quando falamos de evangelho, estamos falando de boas novas, de salvação de Deus para os perdidos. Isto é o significado de evangelho. Não quero entrar aqui no mérito das palavras do original grego, que foi a língua escrita em que foi escrito o nosso Novo Testamento. Então, evangelho é a mensagem de Cristo para salvar o perdido. João 3,16. Nós conhecemos tão bem esse texto que quero parafraseá-lo daqui a pouquinho com os amados irmãos. É um meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer neste evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nós já lemos aqui, Romanos 1,16, ele disse: portanto não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Precisa-se crer em Cristo, no evangelho que se é pregado, para receber a salvação de Cristo Jesus. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Para que alguém seja salvo, é preciso que outro anuncie o evangelho. Como alguém vai ouvir se não há quem pregue? É o questionamento que encontramos em Romanos capítulo 10, não é? Segundo item, o único Salvador do mundo. Precisamos entender que, embora no mundo exista muitas religiões, muitas denominações, muitas seitas, muitos segmentos religiosos, mas o único Salvador é Jesus. E com isso não estou querendo dizer que todos estes adoram a Deus, não. Existem muitos adoradores de ídolos, de deuses criados por eles mesmos. Nós, como Igreja de Cristo, temos a mensagem verdadeira, genuína, bíblica, cristocêntrica, ortodoxa, da pregação, da salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter isto em mente. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor por isto. É o Evangelho que aqui estamos citando, o Evangelho da graça, que encontramos em Atos 20, o verso 24. Este evangelho que traz graça àqueles que ouvem, àqueles que creem e àqueles que recebem. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Precisam ser alcançados pelo evangelho. Todos, ricos, pobres, negros, brancos ou de qualquer outra cor, qualquer outra raça, de qualquer nacionalidade, o Senhor quer salvar a todos. Glória a Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Não tem como alguém chegar a ser salvo por meio de outros medianeiros ou medianeiras, deuses ou divindades criadas pelos homens. Não, o único que pode trazer a salvação ao homem e à humanidade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a plena, nítida certeza do que estamos dizendo aqui, com respaldo na própria palavra do Senhor nosso Deus. Para tanto, quero convidar os irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e o versículo 28, e vejamos aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 13, 38 nos diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Precisamos pregar esta palavra em todo o mundo. Que coisa extraordinária é esta verdade que nós estamos vendo aqui, não é? A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização mundial. O mundo inteiro precisa ouvir a pregação do Evangelho através da Igreja de Cristo, que é a agência do Reino de Deus responsável pela propagação deste Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Seguindo, queridos irmãos, o terceiro item da nossa lição, nós vemos o seguinte:
uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a sua igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. Como já falamos, a igreja tem esta responsabilidade. É necessário, pois, a mobilização de todos da igreja como todos, para essas metas serem alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Cada um dos crentes, servos do Senhor, eles saíam pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, e eram ganhadores de alma. Atos capítulo 8 e o versículo de número 4, Atos 8 e o versículo de número 4, veremos aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Quando a perseguição veio sobre o povo de Deus na era primitiva, que eles foram dispersos por vários países, por várias partes do mundo, eles iam levando a palavra, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus por onde eles passavam. Isso aqui é algo extraordinário, nós precisamos ter esta consciência. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as necessidades do homem. É o que nós lemos em Mateus capítulo 11, versículos do 28 em diante, que o Senhor convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aleluia, e ele ainda diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando fazemos isto, ele diz que nós vamos receber descanso para nossas almas, alívio para a alma do homem. A mensagem do Evangelho leva esta doçura, esta beleza, essa preciosidade que a humanidade tanto precisa nos nossos dias. É preciso nós entendermos isto. Não podemos, a Igreja de Cristo do tempo chamado pós-moderno, que temos tantas facilidades para a propagação do Evangelho, não podemos deixar de pregar o Evangelho ou até mesmo nos envergonhar. Devemos levantar a bandeira do Evangelho, crendo, sabendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, não um grupo e rejeitar outros, não. Jesus morreu para salvar a todos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem tido um debate longo, né, de muitos teólogos aí no decorrer dos séculos, mas a especialidade, especialmente depois da reforma pentecostal, protestante, esse debate tem surgido após a chamada reforma protestante. Eu tenho algo para dizer para os irmãos daqui a pouquinho, espere só um minutinho aí. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. O primeiro item do segundo tópico fala algo especial para a Igreja de Cristo acerca da nossa teologia. E sinceramente, queridos irmãos, eu fico muito preocupado quando eu vejo os nossos pregadores que tem aí um acesso à mídia, que tem muitas pessoas que lhe escutam, quando passam a citar mais os pais da igreja, os teólogos da reforma protestante, e começam a citar fulano, ciclano e tal, e esquecem muitas vezes de embasar a sua doutrina na Bíblia Sagrada. Falam mais de homens, de teorias, de ideias e de linhas teológicas, do que mesmo do Salvador Jesus. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja que procura pregar uma mensagem bibliocêntrica, centrada na Bíblia Sagrada. Veja o que diz aqui esse primeiro item do segundo tópico. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da reforma protestante. É como está havendo essa divisão aí: eu sou de Arminio, eu sou de Calvino, e por aí vai. E nós precisamos
voltar a nossa atenção para o que a palavra diz, a Bíblia Sagrada diz, e não meramente para linhas e pensamentos teológicos de alguém. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Veja o que o nosso comentarista colocou aqui, isso é interessante. Eu sou aluno da escola dominical por toda a minha vida, desde a minha infância, e o que eu vejo aqui é uma verdade. Eu tenho aqui revistas da escola dominical desde o ano 70 e alguma coisa para cá, e o que nós vemos aqui é uma verdade. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar sua interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixado por nossos pioneiros. Glória ao Senhor Jesus por isso. Um dos legados deixado aqui por nossos pioneiros para a Assembleia de Deus é que a nossa doutrina, ela deve vir direto da Bíblia Sagrada. Veja, irmãos, eu não estou me equivocando, e o nosso comentarista da lição também não se equivocou. Somos estudiosos da palavra de Deus. É importante lermos bons livros, como os irmãos podem ver. Eu gosto de ler, eu amo a leitura, tenho vários dicionários, livros, bíblias de estudos, enciclopédias e outros livros afins para entendermos certos temas e certos assuntos bíblicos. Isso aqui é de grande importância. Deus tem me dado a oportunidade também de fazer alguns cursos teológicos, isso é importante para a nossa vida. Agora, a base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. A nossa única regra de fé e prática não é o pensamento teológico de A ou de B, não, mas é o que a própria palavra do Senhor nos diz, e nós devemos ter muito cuidado com isso, como Paulo orientou a Timóteo, que ele deveria ter cuidado. Lembra de quem ele havia aprendido, o que ele tinha aprendido e de quem ele havia aprendido. Isso aqui é importante nós termos este entendimento. O segundo item diz o seguinte: por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: a expiação limitada e a expiação ilimitada. Há o grupo de igrejas que seguem a teologia da expiação limitada, dizendo, como nós vemos aqui, que o Senhor morreu apenas por umas pessoas e por outras não. E nós vamos entender isso aqui à luz da Bíblia Sagrada. Nós estaremos explicando isto aqui. A letra A diz o seguinte: expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes da pessoa nascer, já foi escolhida para ser salva, e outro certamente para ir para o inferno, para ser condenado. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O texto é claro, né? Todos os homens se salvam. Mas olha a interpretação aqui. Os teólogos defensores dessa teoria estão concluem que se trata de todos os crentes. Quando a Bíblia diz todos se salvam, aqui estivesse referindo apenas a todos os crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teoria, a sua teologia. A expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino nós recebemos dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, não apenas de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Ele é o Salvador do mundo. João 4,42.
testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Veja, não só pelos nossos, dos crentes, dos salvos, mas também de todo mundo, de todo aquele que ouve ou que não ouve a palavra. O sangue foi derramado por eles. Por isso é importante pregar, dizer para eles da expiação que Jesus propiciou para a salvação das suas vidas, para que creiam, se arrependam e sejam salvos. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, como nós lemos, já lemos aqui no nosso textuário. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Isso é um erro teológico, baseado no que nós vemos em João 3,16. Jesus morreu por todos os pecadores. Veja bem, isso aqui eu trouxe até aqui para ler para os irmãos, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nós vemos aqui a expressão: Deus quer que todos os homens se salvem. Homens, todos os homens, falando da raça humana, é desejo de Deus. Aqui estamos falando da universalidade da salvação. A salvação, ela assegura, a palavra de Deus assegura a universalidade da salvação, quer dizer, a salvação para todos os seres humanos, desde que estes ouçam a palavra, creiam e coloquem em prática através da sua vida cristã. Segundo lugar, nós podemos ler em João 1,29, acerca do Cordeiro de Deus, quando a palavra nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja não é mundo, nós vamos ver isso aqui na nossa lição. Terceiro, Tito, capítulo 2, versículo 11, que temos a expressão aqui que a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. João 3,16 também nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que este grande amor de Deus, como eu disse anteriormente aos irmãos, que iria parafrasear esse texto de João 3,16, falando do grande amor de Deus, no seguinte: a Bíblia diz: porque Deus amou. Amor quem? Isso aqui fala do seu maior amor. Porque Deus amou. Isso aqui fala do maior amor. O mundo, a maior comunidade. De tal maneira, fala o maior grau, não se pode mensurar o tamanho deste amor, que deu a maior ação, a maior atitude de Deus foi dar o seu Filho aqui, o seu Filho unigênito, que é o maior presente de Deus para a humanidade, para que todo aquele creia. Aqui fala da maior oportunidade. Para alguém receber a salvação é preciso crer. Então, para que todo aquele que nele crê, fala de uma oportunidade facultada, aberta, para que os homens creiam e recebam a salvação em Jesus. Aí crê em quem? Nele, a maior atração. Quem olhar para Jesus será salvo, diz a palavra. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi levantado para ser a maior atração da humanidade, para que os homens sejam atraídos por ele, por sua morte vicária, substitutiva, na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, o pecador. E aqui a palavra fala nele. A maior atração, crer, a maior sinceridade, precisa crer, não fingir a crença, não dizer uma crença, mas com toda a sinceridade da alma, não pereça, a maior promessa. Veja que promessa: aquele que olha para Cristo, que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, não vai perecer, não pereça. Esta é a maior promessa, mas a maior diferença, há uma grande diferença, como Malaquias diz, entre o justo e o ímpio. Aquele que crer recebe uma grande promessa. Aí aqui diz, mas, aqui fala da maior diferença, tenha a maior segurança, é algo que se tem,
não é talvez Deus bote num bom lugar e vamos ver o que, é que vai acontecer. Não, isso fala de uma certeza, de uma convicção, de uma segurança que nós temos da salvação em Jesus, a vida eterna, que é a maior posse que o Senhor dá àqueles que crêem. Então, mais uma vez, parafraseando João 3,16, porque Deus amou, o maior amor, o mundo, a maior oportunidade, de tal maneira, o maior grau, que deu a maior ação, seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele que crê, todo aquele que a maior oportunidade nele, a maior atração, crê, a maior sinceridade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior segurança, a vida eterna, a maior posse dada por Deus aos homens. Então, continuamos vendo aqui na Bíblia Sagrada muitos textos que nos diz que o Senhor quer salvar a humanidade como um todo. O Messias, o Redentor, ele veio para expiar o pecado de toda a humanidade, porém é necessário que os homens saibam, creiam e recebam esta salvação em Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz: Ele é Salvador de todos os homens. Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, todos os termos da terra, todos os homens da terra. Lucas 2, 32 diz que ele é luz para alumiar as nações, para trazer luz às nações, não apenas para Israel, não apenas para o Brasil, não apenas para um grupo restrito de pessoas, mas para iluminar todos aqueles que olham para ele, que creem nele, que buscam a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa é estudar a palavra de Deus. Então, creia na universalidade da salvação, creia nesta expiação ilimitada que foi providenciada por Deus para todos nós. Glória a Deus. O terceiro tópico da lição fala evangelização local e transcultural. Oh, querido irmão, os irmãos que nos acompanham aqui através do nosso canal no YouTube, através das nossas redes sociais, já me ouviram falar sobre isso anteriormente. É importante que o crente entenda isso. Eu já ouvi tantos obreiros, até mesmo, me perdoe os meus pares, pastores, pregadores e outros irmãos falando acerca, de forma equivocada, acerca da evangelização. O que eu já ouvi? Alguém dizer: nós ainda não evangelizamos nem a nossa cidade, como vamos pensar em evangelizar outros países? Isso é uma visão equivocada. O Senhor quer que a evangelização, que a missão, ela seja abrangente. É o que o terceiro tópico aqui vai nos dizer. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípua da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra as missões por todos os ângulos. Missões por todos os ângulos. Guarde aí esta expressão. E mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que ele não ficou apenas em Jerusalém, como os demais ou alguns dos apóstolos, mas ele saiu para outros países, regiões e continentes para levar a palavra, o evangelho do reino de Deus. Isto é um modelo que nós também precisamos aprender. E aqui nós temos no primeiro item a questão da evangelização. É o ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações. Foi exatamente isso que Jesus fez. Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23. E nos mandou que fizéssemos também, e por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, como os discípulos faziam. Atos capítulo 4, versículo 33, nos fala esta verdade, que os irmãos falavam com ousadia acerca da ressurreição de Jesus. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais,
que também a igreja fazia e faz até hoje, e devemos nos envolver muito mais com obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Precisamos ter esta mesma visão, uma visão evangelística, de viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Isso fala de uma evangelização, de um trabalho local na igreja, no bairro, na comunidade onde estamos inseridos, mas também acerca da evangelização. Mas isso aqui nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Se os irmãos desejarem, nós temos aqui uma série de vídeos falando acerca do missionário, a importância do missionário, a missão transcultural, a quem Deus confiou a obra da evangelização, aos anjos, à igreja. Isso aí os irmãos podem ver no nosso canal, só entrar aí nas playlists e os irmãos encontrarão. O segundo item fala as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Enquanto a evangelização ela tem essa ideia de uma pregação no âmbito nacional, local, da comunidade onde vivemos, a missões ela tem essa ideia de algo transcultural, que vai além da sua nacionalidade, da sua língua, do seu grupo étnico e alcança outros povos. A mensagem é a mesma mensagem que é pregada em nossa nação deve ser pregada também fora, no exterior. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou de cada grupo. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. A sua mensagem, porém, é uma mensagem universal. A mensagem do Evangelho ela se adapta a qualquer cultura, porque Jesus ele é salvador de todos os povos, de todos os homens, de toda a humanidade. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. Podemos ler isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 19 ao 22. Para que ele fez isso? Para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Nós também, como igreja, precisamos fazer isso, mas também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O desafio de hoje, qual o desafio para hoje? Jesus disse: o campo é o mundo. Nós lemos em Mateus 13:38. Eu li aqui com os amados irmãos esta verdade. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade ou a tua. Não, o Senhor disse que o campo é o mundo. Glória a Deus. Ele não disse que nós devíamos primeiro ir para Jerusalém, depois ir para a Judéia, depois ir para Samaria. Não foi isso que o Senhor ele nos falou. Ele não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esta é a ideia de uma palavra que os irmãos precisam aprender, precisamos colocar em prática, que é a missão simultânea, a questão da simultaneidade, pregar tanto em Jerusalém como também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Podemos pregar como nós temos a nossa igreja, a nossa denominação, a Assembleia de Deus aqui na Paraíba, como é a CGPB, temos missionários em diversos países pregando a palavra de Deus, enquanto isso nossos irmãos, nossos obreiros, pastores e os demais obreiros estão pregando em suas cidades, em suas comunidades aonde estão vivendo. Isso aqui precisamos pôr em prática, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho de Deus. Se nós fôssemos olhar para esse texto aqui com este sentimento, sem entender a questão da simultaneidade, não é? Nós sabemos que jamais o Evangelho seria pregado para outros povos ou nações. Como diz aqui, isso fala de simultaneidade do cenário. Do contrário, o Evangelho estaria ainda em Jerusalém, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse que, aí vem o texto que eu acabei de ler, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
Então, se o Filho do Homem viesse apenas enquanto os irmãos estivessem trabalhando em Israel, lutando e evangelizando o povo da sua nacionalidade, o evangelho não chegaria até nós, crentes do outro continente, não é? Do outro lado do mundo. Conclusão: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus, nós sabemos disso. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante isso aqui, irmãos. Muitas vezes ouvimos irmãos dizendo: ninguém vai ao Pai. Jesus é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nosso Deus trino, a nossa trindade santíssima e bendita. Então, quem vai ao Pai também está indo a Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, falando que Ele está no Pai, e se alguém está nele, também estará no Pai. Aí nós entendemos esse texto. Estas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, que está disponível a todos os povos. Está disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para se levar esta mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, atual, necessária para a salvação de todos os homens, de toda a raça humana. Portanto, amado irmão e amigo, eu quero te agradecer de coração por estar conosco até o final do nosso vídeo. Que o Senhor em Cristo Jesus aplique esta mensagem de hoje, esse estudo de hoje no teu coração. Fiquemos com este tema gravado na nossa mente, coloquemos em prática, compromissados com a evangelização. Se Deus nos permitir, nós estaremos estudando no próximo domingo o tema a urgência do discipulado. E eu quero aqui falar para os irmãos sobre a diferença entre a evangelização, a questão até mesmo da obra missionária, da evangelização, e o discipulado. Nós estaremos vendo no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, domingo, dia 21 de março de 2021. Portanto, meu amado irmão, quero te agradecer por estar conosco até este momento. Se o irmão ainda não é inscrito no nosso canal, o irmão pode se inscrever aqui abaixo do vídeo, só clicando aí onde tem o nomezinho inscreva-se, e clica no sininho para receber as mensagens quando formos postando aqui também. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.